Saúdes, irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém. A palavra é do livro de Romanos 8, versículos de 1 a 17. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? O apóstolo Paulo nos fala que possuímos duas naturezas, a humana e a espiritual. E a primeira natureza é aquela onde reside o pecado da carne, e a segunda é aquela que devemos nos alimentar a cada dia, pois somente através do Espírito Santo de Deus é que teremos uma vida renovada em Cristo. O pecado nos leva, como humanos, a termos uma morte espiritual. Portanto, é preciso que saibamos diferenciar o que é espírito e o que é da carne. A inveja, o ciúme, a fofoca, o adultério, a prostituição, as brigas, a falta de unidade na igreja e muito mais são pecados provenientes da carne. Mas a alegria, a caridade, a bondade, a paciência e o amor são frutos do Espírito Santo. Quando sentirmos que estamos pecando, devemos clamar imediatamente a Deus e precisamos deixar o antigo homem para se tornar um novo homem, e a antiga mulher em uma nova mulher. Mas para que essa transformação aconteça, devemos refletir sempre a respeito da nossa conduta. Jesus veio a esse mundo para nos santificar, para nos salvar e para nos libertar da escravidão, que é gerada pelo pecado.
O pecado é do mundo e nos impede de fazer as coisas de Deus. Não podemos servir a carne e a Deus ao mesmo tempo. Façamos a escolha certa. Se não tivermos uma palavra de bênçãos para dar a nossos irmãos ou irmãs, é melhor nos calarmos. Lembrem-se que a língua tanto pode abençoar quanto condenar. Se quisermos ter uma vida no Espírito Santo, precisamos dar um basta nas coisas que não são de Deus. Fomos feitos para sermos livres e, sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, nada mais pode nos escravizar. No final do capítulo 7 de Romanos, versículos 24 e 25, Paulo diz que Jesus Cristo é a resposta mais urgente à necessidade do homem, que é a libertação da morte espiritual. E a morte espiritual é estarmos separados de Deus. As Escrituras nos ensinam que há duas fontes de morte espiritual, e a primeira delas é a queda, e a segunda, a nossa própria desobediência. A morte espiritual pode ser vencida através da obediência ao seu Evangelho. Toda a humanidade tem sido afastada da presença do Senhor pela queda de Adão. A humanidade, então, é considerada como morta, tanto em relação às coisas materiais como às coisas espirituais. E, além disso, a morte espiritual resulta de nossa própria desobediência. Os nossos pecados nos tornam impuros e incapazes de vivermos na presença de Deus. Isso está em Romanos 3, 23. E Deus trabalha para a nossa salvação, consola os que lutam contra o pecado, e então aqueles que estão em Cristo Jesus estão libertos da condenação, da lei do pecado e da lei da morte. Nos versículos 3 e 4 diz: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei condenou o pecado, mas não conseguiu vencer. Mesmo através da lei, as pessoas ainda andavam na carne, sujeitas à morte. Então Deus fez o que a lei não conseguia fazer. Enviou o seu Filho Jesus por causa da fraqueza da carne. Deus, então, condenou o pecado através de Jesus. Assim ele cumpre com o propósito da lei em nós. Através de Jesus, Deus condenou o pecado e conseguiu vencer. Assim, os que participam dessa vitória de Deus andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Uma vez que dissermos sim a Jesus com o batismo, desejaremos segui-lo, porque este caminho nos traz vida e paz. Devemos ter Deus em nossas vidas e em nossa família. A palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, nos orienta e em cada situação devemos perguntar: o que Jesus quer que eu faça? E o Espírito Santo lhe mostrará o que fazer e faça sem duvidar. O Espírito e a carne. A tendência da carne nos leva à morte. É ter inimizade contra Deus, pois não se sujeitam às ordens de Deus. A lei de Deus, então, não dá para agradar a Deus. O pendor do Espírito leva a vida e a paz. Quem é cristão tem o Espírito Santo vivendo nele. Confia sinceramente em Jesus pela sua salvação e reconhece como Senhor. Com o Espírito Santo, você encontrará auxílio nos problemas diários e em suas orações. Você receberá o poder para servir a Deus e fazer a sua vontade, e você se tornará parte do plano de Deus para edificar a sua igreja.
Deus constituiu Jesus como herdeiro de tudo, o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E havendo também nos purificado dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus o tornou mais excelente do que os anjos, e quando pôs no mundo o seu Filho, disse que todos os anjos de Deus o adorem. E nós, sendo filhos de Deus, recebemos o espírito de adoção. Na Roma antiga, um filho adotado possuía todos os direitos de um filho nascido na família. Fomos adotados na família de Deus, e faz com que também recebamos a herança eterna. Há um preço a pagar-se. Junto com os grandes tesouros, Paulo menciona os sofrimentos que devemos enfrentar, mas nada que sofremos é comparado ao grande preço que Jesus pagou para nos salvar. Deus nos tem dado as suas melhores dádivas, que são Jesus, o perdão e a vida eterna. Portanto, para que vivermos eternamente, é necessário que sejamos cada vez mais espirituais. Com o Espírito Santo habitando em nós, viveremos eternamente com Deus. E então nenhuma condenação virá para nós, porque somos filhos do Altíssimo, para que também sejamos glorificados. Amém, irmãos? A paz a todos, onde estiverem, e que Deus os abençoe.